Olá, tudo bem? Eu trago hoje uma curta reflexão a respeito do tema da renúncia, que é proposto no Evangelho de hoje, do 23º domingo do tempo comum. Esse tema da renúncia ele é interessante porque a renúncia tem uma má fama entre nós. Uma má fama, inclusive, imerecida, porque a renúncia não implica apenas uma perda, ela implica também um ganho. E o que seria a renúncia? Ela é uma consequência da possibilidade e da necessidade de nós fazermos escolhas. A renúncia surge das escolhas que nós fazemos entre duas coisas boas, entre duas possibilidades boas. Quando nós temos duas possibilidades ou mais e temos que escolher uma, isso significa uma perda e um ganho. Quando nós escolhemos algo, nós abrimos mão de outras realidades que poderiam também ser válidas e satisfatórias. E isso é que é uma renúncia. É uma atitude em que nós escolhemos algo por considerá-lo melhor e aí nós ficamos privados de outras realidades que também são boas, que seriam benéficas para nós. Mas, na necessidade de fazer uma escolha, nós temos que optar. A questão da renúncia, ela faz parte da vida humana em todos os momentos. É que nós não percebemos isso. Existem renúncias tão pequenas e tão imperceptíveis que nós não notamos que estamos fazendo. Escolhas que nós fazemos no dia a dia que são tão simples que nós não temos, às vezes, nem consciência de que estamos renunciando. Agora, há também renúncias que são extremamente exigentes. E nessas renúncias, normalmente nós vamos precisar de ajuda de Deus. É disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Para segui-lo, nós vamos ter que fazer uma escolha. E nessa escolha, por ele, nós vamos ter algumas perdas. Mas o ganho advindo dessa escolha por ele, dessa adesão a ele, é absolutamente satisfatória. No entanto, Jesus não nos engana, né? Ele fala abertamente as exigências que são necessárias para que nós possamos segui-lo. Vamos dar alguns exemplos de renúncias que às vezes nós não percebemos que fazemos. Vamos supor que alguém resolva permanecer solteiro, escolha a vida de solteiro. Isso implica uma renúncia. Ele vai optar pela vida de solteiro, vai assumir o que há de bom na vida de solteiro, mas vai abrir mão das coisas boas da vida de casado. Então, permanecer solteiro é uma renúncia também. Renunciar à vida de casado. Se alguém resolve se casar, a mesma coisa. Ele vai renunciar à vida de solteiro. Difícil é quando a pessoa se casa e quer viver como solteiro, como nós vemos algumas vezes por aí. Aí a coisa fica extremamente complicada. Quando um homem decide se casar com uma mulher, ele escolhe aquela mulher, ele abre mão, ele renuncia a todas as outras mulheres que porventura, com quem porventura ele pudesse se relacionar. E assim por diante. Uma mulher, quando escolhe um homem, se casa com ele, ela abre mão da possibilidade de se relacionar com todos os outros homens. Isso também é uma renúncia. Existe uma perda e existe um ganho. Outras renúncias são muito simples. O próprio fato de você estar agora assistindo esse vídeo, me ouvindo, implica numa renúncia. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, para me ouvir com atenção, para refletir com propriedade sobre o que nós estamos falando aqui, você precisa temporariamente abrir mão de outras atividades. Isso é uma renúncia. Você abre mão de um valor, de algo válido, de algo bom para você, e faz uma opção por estar aqui agora, assistindo esse vídeo, ouvindo essas minhas argumentações. Isso é uma renúncia. Se você está na missa, isso também é uma renúncia. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? A lei da física.
Para você estar dentro de uma igreja, numa celebração, você fez uma renúncia, você abriu mão de estar em outros lugares, fazendo outras atividades, também válidas, também muito boas. No entanto, você escolheu estar ali, naquela missa, naquele horário. E para estar ali, você abriu mão de estar em outro lugar. Então, a renúncia é algo que nós devemos estar prontos para fazer a todo momento. E nós fazemos a todo momento. E repito, algumas são tão simples que nós nem percebemos que estamos fazendo. Agora, quando a vida exige escolhas mais sérias, aí sim, a renúncia pode se tornar extremamente difícil. E Jesus nos alerta sobre isso. Escolher o seguimento de Jesus, escolher ser discípulo dele, implica em abrir mão de valores que não necessariamente são contra os valores de Jesus, mas que exigem que nós abramos mão deles para poder seguir de Jesus de forma mais perfeita. Então, nesse domingo, nós podemos mudar um pouco o conceito que nós temos de renúncia, né? Deixar de lado aquele conceito um pouco preconceituoso em relação à renúncia, um pouco negativo, e perceber que a renúncia não nos traz apenas uma perda, ela nos traz um ganho. E com certeza o ganho que nós temos por optar pelos valores de Jesus são muito maiores do que as perdas que nós poderemos eventualmente ter quando deixarmos outras realidades para trás. Até a próxima.